Muito bem, pessoal, estamos de volta, a última parte dessa aula. Vamos direto à tela aí para nós, na nossa preparação, exame unificado número 20. Astolfo, nascido em 15 de março de 1940, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato judicial, no dia 22 de março de 2014, ele tem então, gente, quantos anos? Ele tem mais do que 70 anos, tem 74 anos. Isso, 74 anos, fazendo conta aqui. Estava em sua casa, um barraco na comunidade conhecido como Favela da Zebra, localizada em Goiânia, Goiás, quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido pelo vulgo de Russo. Russo, que estava armado, exigiu que Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante, que o aguardaria em um posto de gasolina sob pena de Astolfo ser expulso de sua residência e não mais poder morar na Favela da Zebra. Astolfo, então, se viu obrigado a aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel, na direção do posto de gasolina, foi abordado por policiais militares, sendo a droga encontrada e apreendida. Astolfo foi denunciado perante o juízo competente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343 de 2006. Em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida liberdade provisória ao agente, respondendo ele ao processo em liberdade. Durante a audiência de instrução e julgamento, após serem observadas todas as formalidades legais, não haverá nulidade para você alegar então, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu confirmaram os fatos narrados na denúncia, além de destacarem que, de fato, o acusado apresentou a versão de que transportava as drogas por exigência de Russo. Asseguraram que não conheciam o acusado antes da data dos fatos. Astolfo, em seu interrogatório, realizado como o último ato da instrução por requerimento expresso da defesa do réu, também confirmou que fazia o transporte da droga, mas alegou que somente agiu dessa forma porque foi obrigado pelo chefe do tráfico local a adotar tal conduta, ainda destacando que residia há mais de 50 anos na comunidade da Favela da Zebra e que, se fosse de lá expulso, não teria outro lugar para morar, pois sequer possuía familiares e amigos fora do local. Disse que nunca respondeu a nenhum outro processo, apesar de já ter sido indiciado nos autos de um inquérito policial pela suposta prática de um crime de falsificação de documento particular. Após a juntada da folha de antecedentes criminais do réu, apenas mencionando aquele inquérito e do laudo de exame de material confirmando que, de fato, a substância encontrada no veículo denunciado era cloridrato de cocaína, os autos foram encaminhados para o Ministério Público, que pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Em seguida, você, advogado de Astolfo, foi intimado em 6 de março de 2015, uma sexta-feira, com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. O examinando deve indicar todos os fundamentos e dispositivos legais cabíveis. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Volta aqui para mim. Pessoal, vamos lá. O Ministério Público se manifestou após a instrução. Se manifestou em quê? Teve sentença? Não. Qual foi a peça que o Ministério Público apresentou? Você já sabe. Memoriais finais. Qual é a peça que você tem que apresentar? Memoriais finais também. Qual é o prazo para apresentação de memoriais finais? Você já sabe, 5 dias. 5 dias. Você foi intimado no dia 6 de março, uma sexta-feira. Você se lembra como que conta o prazo, né? Você sabe que no processo penal não conta somente os dias úteis, contam todos os dias. Exclui-se o dia do início e começa a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente. Você foi intimado numa sexta-feira, dia 6 de março. Exclui o dia 6. Primeiro dia útil. Passa sábado, passa domingo, segunda-feira. 6, sexta-feira. 7, sábado. 8, domingo. 10, 11, 12, 13, 14. 14 é sexta-feira. É nesta sexta-feira, dia 14 de março, que você vai apresentar a sua peça
as suas... Perdão, 13 de março, vamos de novo contar. Ó, dia 6 de março, 6, espaço 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sexta-feira, dia 13 de março, que você vai apresentar a sua peça. Tá bom, gente? Entendeu como que faz a contagem, né? Eu faço essa contagem muitas vezes, todo dia no meu serviço. Você viu que eu errei. Eu falei dia 14. Se eu ponho dia 14, eu erro. Você, no dia da prova, por favor, não estou falando que eu sou melhor que você. Não estou falando isso. Mas, por favor, você viu que o professor aqui errou. Descuido. Por favor, confira. Faça a conta 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque a gente se confunde. Não confie tanto na sua memória. Faça a conta 2, 3 vezes para não passar por isso, não errar, não perder o ponto por bobeira. Beleza? Vamos lá para o nosso... Bom, vamos conversar um pouquinho antes da peça. O nosso cliente aqui, o que aconteceu? Ele mora numa favela, numa comunidade lá em Goiânia. Nessa comunidade ele mora há muito tempo. O nosso cliente tem mais do que 70 anos. E isso aí você sabe que é uma atenuante genérica. Tanto ser menor de 21 anos na data do fato, quanto ser mais velho, ser maior do que 70 anos na data da sentença, é uma atenuante genérica. O nosso cliente ele é primário. Você lembra? Ele tem uma passagem com um inquérito policial, mas não houve condenação, não houve trânsito em julgado. Se não há trânsito em julgado, inquéritos arquivados, processos em curso não podem ser tidos como maus antecedentes. O nosso cliente, ele praticou essa conduta do tráfico de drogas, por quê? Porque uma pessoa, um traficante da comunidade, de apelido Russo, o ameaçou. Falou, ou você leva essa droga para o outro traficante, ou você será expulso da comunidade. Um senhor, um idoso de 74 anos, que sempre morou durante mais de 50 anos num lugar, ter que ir embora é uma ameaça terrível. Há a possibilidade de você exigir uma conduta diferente da que ele teve, de obedecer o traficante? Não há. Isso aí é o quê? Isso aí é inexigibilidade de conduta diversa. Não dá para exigir que ele tenha uma postura diferente. Isso aí é uma causa de isenção de pena. E isso nós temos que alegar em favor do nosso cliente. Outra coisa, o nosso cliente ele não era conhecido dos meios policiais. Os policiais disseram que não o conheciam. E aquela tinha sido a primeira vez. E mais, o nosso cliente ele confessou. Ele falou, realmente eu pratiquei, mas eu pratiquei nessas condições. Quando uma pessoa confessa um crime, porém ela alega uma excludente de ilicitude ou uma causa de isenção de pena, essa confissão tem um nome, confissão qualificada. E há alguns juízes que entendem que a confissão qualificada não é causa de diminuição de pena. Você não vai usar esse entendimento, tá bom? Você vai dizer que, mesmo que a confissão seja qualificada, isso não pode afastar a atenuante genérica. Por quê? Porque não há esse requisito na lei. A lei diz simplesmente que quem confessa, artigo 65, inciso 3, a linha D, esta confissão é uma atenuante genérica. Lá não fala, porém, caso esta confissão venha acompanhada de uma causa de isenção de pena, então a atenuante será afastada. Não fala nada disso. Então você vai usar o entendimento que cabe sim, mesmo ele tendo dito que praticou o crime com uma causa de isenção de pena. Muito bem? Então vamos para o nosso gabarito para nós terminarmos essa aula aqui. Peça, alegações finais por memoriais. Fundamentação, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, vara criminal da comarca de Goiânia, Goiás. Teses em favor do cliente. Preliminares, não há preliminares. Mérito, inicialmente deve o candidato pleitear em um momento inicial a absolvição do acusado,
por inexigibilidade de conduta adversa, que é um dos elementos da culpabilidade. Deveria o examinando alegar que Russo, estando armado, ao exigir o transporte das substâncias entorpecentes por parte de Astolfo, um senhor de 74 anos de idade, sob pena de expulsá-la de sua casa e da comunidade da favela da Zebra, sem ele ter outro local para residir, praticou uma coação moral irresistível, nos termos do artigo 22 do Código Penal. No caso de coação irresistível, somente deve responder pela infração o autor da coação. Assim, na forma do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, deve o réu ser absolvido. Segunda tese em favor do nosso cliente. Caso se entenda que o fato foi típico, ilícito e culpável, e que a coação foi resistível, o candidato deveria passar a enfrentar a sanção penal a ser aplicada, solicitando a aplicação da pena base em seu mínimo legal, pois na forma do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do STJ, que diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Pessoal, nessa aula que você está assistindo agora é a 4ª vez que aparece essa súmula. Em todos esses exames, essa súmula foi exigida. Você tem que conhecê-la. A súmula 444 do STJ, grava aí, hein? Na fixação da pena intermediária, deveria o examinando requerer o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, já que o réu era maior de 70 anos na data da sentença. Deveria ser reconhecida ainda a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso 3 e a linha D do Código Penal, cabendo destacar que a chamada confissão qualificada, ou seja, quando apesar de confessar o fato, o acusado alega a existência de causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, vem sendo reconhecida pelo STJ como suficiente para justificar o seu reconhecimento como atenuante. Deveria ainda ser alegada a atenuante da coação resistível, já que o crime somente foi praticado por exigência de Russo, conforme artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Ainda, considerando que o acusado é primário, de bons antecedentes e que não consta em seu desfavor qualquer indício de envolvimento em organização criminosa ou dedicação às atividades criminosas, cabível a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343, que estabelece que, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Em sendo reconhecida a existência de tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, cabível o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a resolução número 5, de 15 de fevereiro de 2012 do Senado Federal, suspende a execução da expressão vedada a conversão em pena restritiva de direitos deste parágrafo. Pessoal, esta resolução aí está logo abaixo do artigo 33, parágrafo 4º, tá bom? Então, você não vai precisar decorar, memorizar. Está no código, está na lei, você pode transcrever. Por fim, argumentar sobre o reconhecimento pelo STF sobre a inconstitucionalidade da exigência da aplicação do regime inicial fechado para crimes hediondos ou equiparados, trazidos pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, por violação do princípio da individualização da pena, de modo que nada impede a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda penal. Pedidos. Então, quais são os pedidos que nós vamos formular com base em tudo que nós argumentamos? Primeiro, absolvição do crime de tráfico na forma do 386, inciso 6 do Código Penal. Segundo, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal. Terceiro, reconhecimento das atenuantes, artigo 65, incisos 1 e 3, alíneas C e D do Código Penal. Quarto, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Quinto, a aplicação do regime inicial aberto do cumprimento de pena, artigo 33, parágrafo 2º, na linha C do Código Penal.
Por último, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, artigo 44 do Código Penal, data da petição, 13 de março de 2015. Pessoal, volta aqui para mim, dever cumprido, assistiu mais uma aula, legal, boa. Vai dar uma analisada, vai dar uma revisada no material que você, na aula que você viu. Olha os artigos que foram mencionados nessa aula que você acabou de assistir. Aula é uma coisa, estudar é outra. Você assistiu a aula, agora vá estudar, vai dar uma olhada no material de apoio que tem aí no site. E espero que você esteja conseguindo aprender, que você esteja se sentindo cada vez mais preparado, que você esteja se sentindo cada vez mais inteligente, que as informações estejam se fixando na sua mente cada vez mais. Pessoal, muito obrigado, sucesso, força de vontade e espero você na próxima aula.